Olá, povo do Altíssimo! Como vocês estão? Shalom Adonai. Eu me chamo Luana. Estou aqui hoje para refletir junto com vocês que estão me assistindo mais um tema para este canal. O tema é como vencer vícios. Acredito que este tema seja de grande relevância, tendo em vista que tem muitas pessoas, muitos cristãos, que estão aí nessa batalha, nessa luta entre a carne e o espírito e que querem vencer e que muitas vezes cai, se arrepende, vem a consciência pesada, acaba se sentindo muito culpado, não consegue ter aquela conexão, aquela comunhão com o Altíssimo de volta, porque se sentem, culpados. Mas eu quero dizer para vocês que em Cristo você é vitorioso e eu tenho certeza que você vencerá todos esses dramas da carne. Antes de iniciar, eu quero agradecer aos inscritos do canal. Eu sei que muitas pessoas vieram por conta da divulgação que o irmão Eduardo fez lá nos grupos do Telegram. Então, eu agradeço muito a todos vocês que se inscreveram. Muito obrigada. Isso serve para mim também como uma motivação para eu continuar a fazer esses vídeos com o propósito de levar o evangelho também a muitas outras pessoas, mas principalmente ajudar o povo do nosso Altíssimo que tem que ser levantado nestes últimos tempos. Como eu já falei para vocês, eu não tenho dúvidas que já está muito perto da volta do Messias e o Criador, o nosso Altíssimo, ele quer levantar sim o seu povo nestes últimos tempos. Então, eu resolvi produzir esses vídeos aqui como uma forma de ser usada como instrumento, como ferramenta do nosso Pai Celestial. Vamos lá. Antes, vamos ler primeiramente um versículo aqui da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do Criador. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Messias e do Espírito do nosso Altíssimo. Gente, queira ou não queira, falem ou não falem, mas este versículo é um versículo que nos dá, assim, parâmetros sobre qual é a vontade do Criador e sobre aquilo que o Criador não permite. E por que eu li ele? Porque tem muitas pessoas que são viciadas nessas práticas e eu tenho certeza que você terá a vitória por meio do nosso Messias. Pois bem, que outras práticas nós temos aí que podem deixar muitas pessoas viciadas? Alcoolismo, as práticas imorais, que são consideradas sexualmente imorais, pornografia, masturbação, vícios em drogas, vícios em cigarros, enfim, são uma série de vícios que temos aí que prejudicam muito o cristão. Mas que eu tenho certeza que, independente de qualquer coisa, se você está apto à mudança, o nosso Messias fará essa mudança. Eu quero dizer que o primeiro passo que você tem que dar é realmente viver em comunhão com o nosso Criador. E Ele fará todo o resto por você. É isso mesmo. O nosso Pai Celestial, ele é a nossa força e ele pode te retirar de qualquer situação. Basta você querer. Basta você querer sair dessa situação. Não ficar buscando desculpinhas esfarrapadas como uma forma de ter uma justificativa plausível para continuar nessas práticas. No entanto, a partir do momento que você buscar o Criador com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você terá sim uma resposta que vem dos céus. E eu tenho certeza que por meio do Espírito Santo você será vitorioso e conseguirá
sair dessas amarras do inimigo. Então, vamos ao tema: como vencer vícios? Pois bem, vamos ler então mais um capítulo e versículo aqui da Bíblia que poderá te dar uma amplitude sobre as etapas de como vencer vícios. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de 6 a 11. Vamos lá? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Altíssimo, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Criador de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. É isso que está escrito ali em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 11. E olha que interessante, gente. Olha que interessante. A gente tem aqui todos os passos que podem nos tirar desse sofrimento e principalmente para aquelas pessoas que amam o Criador, que amam o Altíssimo, mas que ainda não conseguiram se desapegar dessas práticas ruins. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão nessas práticas, mas, gente, o nosso Altíssimo, ele é capaz de te retirar disso. Ele é capaz, ele é o único digno, ele é o único digno que pode te retirar dessa situação. Basta você acreditar e ter fé nele, E eu quero dizer mais. Você só precisa quebrantar o seu coração. O resto, ele fará tudo por vocês, porque é essa promessa. Olha ali. Ele mesmo vai aperfeiçoar. Ele mesmo vai firmar, fortificar e fundamentar você. Não é nós mesmos que vamos conseguir sair de uma situação. Tenham fé naquele que é o Eterno Poderoso, que não há nele nenhum pecado. Tenham fé nele e ele vai triunfar na sua vida. Ele fará isso. Então, vamos refletir um pouco em cada etapa? Vamos lá. Bem, no vídeo que eu fiz sobre como voltar aos caminhos do Criador, eu falei muito nesse relacionamento que devemos ter com o nosso Messias, conversando com ele, andando com ele, falando com ele, sim, falando com ele. Como você fala com um amigo, em oração você vai ficar o tempo todo refletindo com o nosso Criador. Iniciando ali de novo, capítulo 5, versículo 6, na primeira parte. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Altíssimo. Ou seja, você que está passando por uma luta da carne, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Se humilhar debaixo da mão do Altíssimo, quebrantar o seu coração e falar para ele tudo que você está passando. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, se humilhar. Se humilhe, confesse os seus pecados diante do nosso Pai Celestial. Se ajoelhe. Ou se preferir, e se você estiver deitado, enfim, não importa, mas faça isso. Se humilhe, conte para o Criador que você não está conseguindo vencer. Mas, no entanto, porém,
você acredita no nosso Pai Celestial e por meio dele você sabe que terá forças para ser um vencedor. Então se humilhe, conte para ele o que você está fazendo de errado, conte para ele, diga: Pai, eu acredito em ti, eu te amo, eu estudo a tua palavra, eu vou na igreja ou eu vejo os vídeos do canal Yeshua, ou eu estudo pelo Telegram com os meus amigos, ou eu estudo em casa. Pai, eu acredito em ti. Eu faço isso, mas tem algo na minha carne que está me impedindo de ter comunhão sincera contigo e eu estou sendo atormentado porque eu pratico tais coisas, a consciência bate e eu não estou conseguindo sair deste pecado. Criador, eu estou aqui me humilhando em ti para que você me ajude, para que eu vencer este pecado. Gente, se humilha, se humilha. Você não precisa fazer isso com outras pessoas, você não precisa ficar desabafando com um, com outro, seja lá quem for. Não. Tenham a certeza, a convicção de que vocês podem fazer isso no seu quarto, sozinhos, mas com o Criador ao seu lado. Se humilhem, é tempo de se humilhar. Gente, estamos sim perto da volta do Messias. Se humilhem, é tempo de se humilhar. Se você aí no seu íntimo, no seu coração, por meio do Espírito Santo, você sente e tem a convicção que o Criador existe e você sente aquele fervor no seu coração de que você deve buscar a santidade, buscar Ele, porque você quer sim ser salvo, porque você quer participar do povo do nosso Criador, que você quer ir para o abrisco maior, enfim, ou até mesmo ser arrebatado. Gente, se humilhem diante do Pai Celestial. E para aqueles que assistem o meu vídeo que não estão acreditando em nada que eu estou falando, gente, uma coisa é certa, um dia todo mundo vai morrer. Não é verdade? Um dia todo mundo vai morrer. E aqui é um teste. Tem gente que acha que morreu, puf, acabou. Sim, é isso mesmo. Morreu para essa terra que vivemos, esse local maligno, tenebroso, onde as potestades, os principados que dominam este mundo, realmente, nós falecendo, realmente para nós acabou viver neste lugar, isso daí não tem dúvida. Só que eu acredito que eu tenho um Criador que me ama e Ele também ama cada um que está assistindo esse vídeo e que Ele quer sim, Ele quer ter muitos herdeiros. E eu acredito que teremos a volta do nosso Messias, eu acredito que seremos ressuscitados, essa é a minha esperança. Somos feitos de carne, mas temos sentimentos, temos energias e frequências. Então, não tem como isso aqui ser apenas um mero detalhe do acaso. E por isso que eu tô falando aqui e vou frisar mais uma vez. Se humilhem debaixo da mão do Altíssimo e reconheça o seu pecado. Não tente ficar justificando os seus erros, justificando os seus atos ruins. A nossa justificativa está no Messias. Ele que justificou já tudo pra gente. E a gente tem que reconhecer as nossas atitudes ruins e se humilhar debaixo da mão do Altíssimo. Esse é o primeiro passo. Se humilhe. Se humilhe, conte para Ele, confesse os seus pecados para o nosso Pai Celestial. Façam isso. E agora vamos então para o versículo 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Lançar sobre o Criador os seus problemas, colocar na mão deles os seus problemas. É isso mesmo. Confesse, se humilhe ao Criador, conte para Ele aquilo que você não está conseguindo desapegar ainda e posteriormente deixe isso na mão dele. Fale para o Pai Celestial, Criador: eu não estou conseguindo lidar com esse problema. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu reconheço, Pai, que eu não tenho as forças, que eu não tenho o controle sobre essa situação. Muito pelo contrário, eu estou sendo controlado pelas minhas emoções e não estou conseguindo sair desse vício. Pai, eu quero lançar sobre você a minha ansiedade
em sair dessa situação, eu quero lançar sobre você esse problema, eu quero deixar, Pai, isso nas tuas mãos para que você, Pai, possa trabalhar em mim. Reconheça que você não tem força para sair dessa situação. Reconheça isso. E lance sobre ele essa situação a qual você está vivendo. E peça para ele te ajudar a trabalhar no seu interior, a trabalhar no seu espírito, na sua alma, para que você consiga vencer essa luta. Vamos para a terceira, então. Sejam sóbrios e vigilantes. Depois, gente, dessas etapas em que você vai confessar, se humilhar, essa etapa da humilhação pode ser que ocorra, assim, em muitos dias, porque é um processo. Então, pode ser que você se humilhe hoje e, posteriormente, você acaba caindo de novo, e aí você vai ter que se humilhar de novo. Mas você não tem que perder a sua esperança. Você tem que continuar se humilhando. Você tem que continuar falando o que você sente, que você se sente sujo, que você se sente um lixo, que você reconhece que você está sendo fraco, mas que por meio do nosso Messias você sairá dessa situação, que por meio do Messias você é vitorioso. Entendeu? No entanto, todavia, tem a parte sim que temos que ter um certo tipo de sobriedade, como ali está escrito. Mas, como é que eu posso dizer? Em que temos que reconhecer que nós também temos que ter posicionamento, que temos que ter atitude. Por quê? Porque pra gente ser sóbrio, a gente tem que ser racional. E vigilante, a gente tem que vigiar daí. A gente tem que vigiar para não cair de novo. A gente tem que ser racional, sóbrio, não ficar agindo pelas emoções. E a partir do momento que você é sóbrio, que você é racional, você consegue, por meio do Espírito Santo, se posicionar diante daquela situação. Aí, por exemplo, vai vir a emoção de você olhar ali alguma rede social que te faz ver fotos ou, enfim, coisas assim que te fazem mal. Ou então vai vir aquele sentimento, aquela tristeza no coração, aquela carência, e aí você vai pensar, nossa, que vontade que eu tô de fumar. Ou, enfim, agora, eu tô sentindo peso e eu queria beber pra não ter que sentir esse peso. Eu tô me sentindo um peso tão ruim no meu coração, então eu queria beber todas pra ficar loucão e, sabe? Ou, enfim, ou então, meus olhos carnais estão me levando a pecar porque eu tô começando a querer ter práticas sexualmente imorais com alguma outra pessoa, enfim. No entanto, eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é errado. E agora? Bem, gente, aí nesse momento, depois de você ter feito já todas as etapas, você tem que ser racional. Racional, ser sóbrio e dizer para si mesmo: não, eu não vou fazer isso porque por meio do Messias eu sei do meu valor. Eu sei do meu valor e eu sei que o Criador não quer isso para mim. Eu tenho convicção de que o Criador não quer isso para mim. Eu sei do meu valor em Cristo. Eu sei que o Pai Celestial me ama, que o meu Pai me protege, me valorizou até aqui, que Ele não me deixou cair, que Ele não me deixou em uma situação ruim, muito pelo contrário, Ele me retirou daquela situação. Então, por que raios que eu vou querer voltar àquela situação de novo? Não, eu não posso voltar naquela situação. Eu tenho que ver o valor que eu tenho diante de Cristo. Se Cristo me ama, se eu tô desabafando com Ele, contando tudo para Ele, quebrantando o meu coração para Ele, me derramando para Ele, eu tenho que ser racional o suficiente e dizer não para mim mesma ou para si mesmo. Você tem que dizer não. Eu vou dizer não para mim mesmo e eu não vou continuar nessa situação. Então, quando vir a tentação, você vai dizer não. Se tem alguma pessoa que te leva a pecar e ela retorna querendo falar algo com você, você vai ter que dizer não.
Não, eu não vou cair em tentação. Se tem algum amigo que te convida, vamos lá para tal balada, beber todas e sabe, vamos lá fumar e não sei o que, você tem que ser forte o suficiente, você tem que entender que o que Cristo não quer isso para sua vida e você tem que ser racional, sóbrio e dizer não. É isso. No entanto, ainda assim, eu falo isso por mim, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão conseguir se desapegar muito mais rápido do que eu em certas situações, mas eu também tenho os meus pecados, né? E eu fiquei muitos anos em situações assim ruins, em que eu vivia realmente num cativeiro. E eu quero dizer para vocês que eu tive que ser sóbria, racional o suficiente e não ir pela minha emoção. Porque se eu continuasse indo pela emoção, eu estaria até hoje errando. Só que a única pessoa que você vai machucar é você mesmo diante dessa situação. Eu sei que tem muitas pessoas que, por causa da carência, acabam entrando nesses caminhos ruins. E, gente, o Criador tem compaixão de você. Ele tem compaixão, ele te ama e tem misericórdia. Mas é como eu falo, você vai ter que começar a se humilhar. E eu me humilhei muitas vezes. Muitas vezes eu botei meu joelho no chão, chorei e contei tudo pro Criador do que estava acontecendo, de tal situação, de escolhas erradas que eu fiz, de pessoas que estavam me machucando, mas foi escolhas erradas que eu fiz. E me envolver com pessoas assim porque eu desobedeci o Espírito Santo e eu poderia ter calma e esperar no Pai Celestial aquilo que seria correto para minha vida. Só que eu meti os pés pelas mãos e tomei decisões erradas. E não foram só umas, foram várias. Foram várias decisões erradas em relação a essa questão da minha vida. E eu errava, me ajoelhava, me humilhava, falava tudo pro Criador, Criador, eu errei, eu te desobedeci, eu fiz isso, eu agi pela emoção, eu não fui racional. Se eu tivesse sido um pouco racional, eu teria dito não. Mas eu não estava sendo sóbria. Eu não estava sendo sóbria. Só que isso é um processo. Então, a partir do momento que você começar a fazer isso, se humilhando ao Criador, depois colocando nas mãos dele a situação, você vai conseguindo entender o seu valor. Você vai conseguindo entender quem você é em Cristo. E você vai entender tudo. Você vai ter entendimento de quem você é, você vai ter entendimento em relação a essas questões do mundo, que na verdade, esses status bobos, que parece que realmente vai te trazer algum benefício, mas na verdade não, só vai fazer você se afundar cada vez mais. E, gente, olha, essa questão de se afundar não é nem assim, não digo nem em relação à questão financeira, nem nada disso, porque tem muita gente aí que tem dinheiro pra caramba, mas que não é feliz. E por quê? Porque tá faltando ter essa vida espiritual um pouco mais elevada. Entende? Essa é a verdadeira riqueza. Estar em contato, em comunhão com o nosso Pai Celestial. Então, hoje, com a graça do Messias, eu tô conseguindo ser mais sóbria e ter entendimento. Agir mais pela razão ao invés de ficar agindo pela emoção e sendo vigilante. Tem hora que você fica um pouco carente mesmo, que você fica pensando, sabe? Principalmente quando você fica vendo outras pessoas vivendo outras coisas, mas você tem que ser firme naquilo que o Criador quer para a sua vida. Os propósitos que o Pai quer para a sua vida, que ele pretende para você, são muito maiores do que qualquer coisa mundana, entende? Olha, gente, é o Criador, é aquele que criou tudo isso. É aquele que te criou. Você acha que ele não vai saber o que é melhor para a sua vida? Com certeza ele vai saber. E você tem que esperar nele. Esperar nele. E você acha que um pai não vai ajudar? Olha, aqueles que têm filhos. Quando seu filho chega para você e te pede algo, pai, me dá isso. Eu gostaria tanto de ter isso. O que seu pai vai fazer? Vai te dar, geralmente, né? Às vezes pode ser que não te ofereça porque não deu no momento, mas o coração dele, se ele te dizer não, né? Se o pai diz não pro filho, o coração do pai mesmo assim fica machucado por ter dito não para o filho. Mas ainda assim, o pai depois vai lá e dá aquilo, né? Aí tá escrito na Bíblia, se vocês que são maus
sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Altíssimo que é bom, que é bondoso, que é misericordioso. Ele vai saber dar aquilo que é melhor para você. E às vezes ele quer te dar o quê? A liberdade. A liberdade desse vício. Ele quer te retirar dessas amarras deste mundo tenebroso. Ele quer fazer isso por você. Só que você tá aceitando? Ele tá lá te oferecendo, filho, olha só, eu estou aqui. Eu sou o Altíssimo, aquele que te ama, e eu quero te tirar dessa situação. Eu quero fazer você ser grande. Em fazer ser grande diante de Cristo, vitorioso, vencedor. Eu quero te fazer ser vencedor diante de todas essas coisas que estão te afligindo. Eu estou aqui, olha, estou te oferecendo. Vem aqui, eu vou te livrar. Eu vou te livrar dessa situação, dessa amarra, desse vício que você está passando. Toma aqui teu presente. Toma aqui. E aí? Tá na hora de você se posicionar, pegar esse presente para você, se humilhar, colocar nas mãos do Criador toda essa situação e ser sóbrio e vigilante para não cair novamente. A quarta questão. Vamos lá. O versículo 9 agora. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Gente, vocês vão resistir por meio da fé. O que é ter fé? Ter fé é você proferir que você crê no Messias, que você crê que ele lhe retirará dessa situação, de que no Messias você é vitorioso, que por meio do Messias você vai alcançar a vitória, que você conseguirá sair dessa situação. E eu quero dizer, a fé é isso. A fé é você dizer para si mesmo aquilo a qual você é determinado a ser por meio do nosso Cristo. Tenham fé de que você será liberto. Profira essas palavras todos os dias. Quando você acordar, quando você ir dormir, você vai começar a falar: eu sou vitoriosa. Eu sou vitorioso. Eu sou uma pessoa de valor. Eu vou conseguir sair desse vício. Por meio do Messias, eu serei liberto dessa situação. Gente, a fé é isso. Fale essas coisas, essas palavras. Você sairá dessa situação em nome do Messias, em nome do nosso Cristo. Você sairá dessa situação. Fale essas palavras, escreva. Escreve no papel. Eu sou vitorioso, eu vou vencer o vício em fumar, em cigarro, em drogas, em álcool. Escreva: eu vou vencer o vício da pornografia. Eu vou vencer o vício da masturbação. Eu vou vencer o vício da imoralidade sexual. Eu vou vencer o vício do adultério. E cola na parede. Escreva, cola. Todo dia que você acordar, você vai olhar aquilo, vai ler. Ao dormir, você lê. E é isso, a fé é isso, é você acreditar. Acredita. Olha, eu que tô fazendo esse vídeo, que tô aqui falando, eu nem conheço você que tá assistindo, mas eu acredito em você. E por que que eu acredito que você será vitorioso e será vencedor? Porque eu tenho certeza de que o Altíssimo, ele é capaz de fazer você ser vitorioso. Ele é capaz. Eu acredito muito no Pai Celestial e eu sei que se ele querer, olha, se ele querer, não tem pra ninguém, gente. Se ele querer, ele vai lá, vai botar a mão dele lá e vai tirar você dessa situação. E eu acredito que se você querer isso também, porque ele tá aqui, ó, ele tá aqui te oferecendo. Ele tá te oferecendo a liberdade. A liberdade. Basta você querer, então falar: pai, eu quero. Eu quero. Quer saber? Eu quero sair dessa situação. E ele vai te tirar, gente. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Bem, outra parte importante aqui do versículo 9 é a seguinte. Que diz o seguinte, né? Que é para vocês também estarem certos de que tem outros irmãos que estão vivendo a mesma situação que vocês estão passando. Sim. Gente, tem muitos outros irmãos, infelizmente, mas essa é a verdade. Tem muitos outros irmãos e irmãs que estão passando por situações parecidas, que também estão nessa luta.
E, assim, este é um mundo tenebroso, né? Então, não tem muito o que esperar. A gente vai passar por essas lutas mesmo, cada um numa fase diferente, mas vamos passar por diversas lutas, cada um com a sua. Mas tem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma luta que você está passando. Muitos outros irmãos. E se você acredita que aquele seu irmão que também está com vícios, que nem você, consegue vencer, você também tem que acreditar que você vai vencer. Entende? Começa a orar também por esses irmãos que estão passando pela mesma situação. Fale isso. Não tem problema de orar uns pelos outros sobre isso, bem, pai. Eu sei que tem muitas outras pessoas passando por esse vício, que é o tal vício, e eu queria também orar, porque eu acredito que se você pode me ajudar a sair dessa situação, você também pode ajudar outros irmãos. Porque, gente, o Criador, ele quer levantar o povo dele. Ele quer. Ele quer levantar o povo dele. É a hora, é agora, sabe? É agora que vai ser todo um... Assim, ó, eu fui liberta de uma situação, mas eu também sei que muitas outras pessoas também foram libertas, sabe? Porque, gente, chegou um momento em que a gente vai realmente... Ai, um momento em que o povo será levantado. O povo do nosso Criador será levantado. É um momento de tirar o joio do trigo. Então, se você já tem ideia lá no seu íntimo que você é trigo, tá na hora de você se posicionar, meu amigo e minha amiga. Tá na hora. Bem, agora eu vou dizer o resultado disso tudo. Qual é o resultado? O resultado tá aqui. Primeiro, ali no versículo 6, voltando ao versículo 6, né? Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Altíssimo para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Sim, em tempo oportuno, o Criador vai, sim, nos exaltar. Não porque tem algo digno na gente, porque a gente sabe que não somos pecadores. Mas porque ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é o nosso Pai Celestial. E essa questão da exaltação é justamente porque ele vai sim nos trazer vitórias. Ele vai nos ajudar a vencer. Você entende? Então, gente, se você está se humilhando, o resultado não é outro. Se você está se humilhando, o resultado é esse. Só que, olha, em tempo oportuno. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Mas você tem que continuar se humilhando. E quando você vê, você já vai estar liberto. E se acontecer uma situação parecida, sabe? Do pecado aí que você tá vivendo, o vício, em que você vai olhar ali pro vício e você vai pensar assim, cara, que nojo. Você vai ficar com nojo daquela situação que você nunca mais vai fazer, sabe? É bem isso mesmo que acontece. Ah, isso é muito bom. Porque daí é isso, entende? Você não vai mais ficar assim, querendo aquela situação para assim. Você vai pensar, primeiro você vai achar que você não consegue sair dessa situação. Mas depois as coisas vão acontecer de forma tão natural, que quando você conseguir sair dessa situação, dessa carência, desse vício horrível que você tá vivendo, você vai até se questionar, como que eu fazia aquilo? Como é que eu vivia aquilo? Gente, você vai começar a se questionar isso. Nossa, como é que eu vivia? Olha, que nojo, como é que eu fumava? Olha o gosto do cigarro. Putz, que horrível. Entendeu? É tipo isso, olha esse álcool, essa bebida alcoólica, que coisa ruim. Como é que eu gostava disso? Você vai começar a ter consciência que aquilo não é pra você. Entende? É uma coisa muito sinistra que acontece, mas é algo que acontece. O Espírito Santo, ele vai te moldando, ele vai te mudando. Não vai ser por meio de você, vai ser por meio do Espírito Santo, entende? É o Espírito Santo que vai trazer essa mudança na sua vida. Não é nem a gente mesmo. Por isso que eu falo que a pessoa tá lá sofrendo hoje, dizendo, ai, Pai Celestial, eu estou muito triste porque eu não consigo sair dessa situação. E você tem que se humilhar assim mesmo. É desse jeito mesmo que você tem que fazer. E aí você vai chorar, você vai dizer... Tararara. Só que sabe o que Deus tá falando lá? Deus tá falando... Aliás, sabe o que Deus está falando para você? E inclusive aqui na Bíblia, tá dizendo isso? Que em tempo oportuno ele vai te exaltar. Olha só, não tem outro resultado, gente. Se você tá se humilhando e pedindo ao Pai para que ele te tire dessa situação, porque você tem que se humilhar. E isso não é uma vez só, vai ser por muito tempo.
assim, ou pouco tempo, porque, né, tempo oportuno, não sou eu que vou dar o tempo, na verdade é o Altíssimo que vai dar o tempo. Mas vamos supor, ele vai dizer, filha, aí se humilha em 3 semanas, você vai ficar se humilhando, se humilhando, se humilhando na presença do Pai Celestial, vai se ajoelhar, vai ficar deitado na sua cama. É bom se ajoelhar também, mas enfim, isso vai ser conforme o Espírito Santo tocar no seu coração e você vai fazendo. E aí você vai se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar, e vai falar com o Pai, vai, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Puf, quando você vê, cara, que transformação. Olha, o Espírito Santo me transformou mesmo, hein? Eu consegui largar o vício. E eu não precisei nem... sei lá, não precisei nem ficar comendo doce. Vamos supor assim. O meu pai fumava. E ele tentou largar do vício comendo doce. Mas aí o que adianta também? Que aí a pessoa vai largar um vício e vai entrar em outro. Entende? Por isso que a humilhação é tão importante. Bem, e o outro resultado também, além desse, né, que é o que o Criador em tempo oportuno vai nos exaltar, e o outro resultado disso é também ali o versículo 10, né, que fala: E o Criador de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Agora que ele que está falando, né? As palavras são de um apóstolo, mas inspirado pelo Espírito Santo. E olha só, depois de vocês terem sofrido um pouco, o sofrimento não é por muito tempo. O sofrimento é por pouco tempo. Pouco tempo. Gente, tá esperando o quê para se humilhar debaixo dos pés do nosso Pai Celestial, debaixo da mão dele? Vamos lá, gente, se humilhe. Enfim, depois de vocês terem sofrido por um pouco, só um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar. É ele, não é a gente que vai ter essas características de se aperfeiçoar, isso e aquilo. Não, gente, é o Espírito Santo que vai nos dar esse aperfeiçoamento pra gente conseguir se livrar desses vícios mundanos. Olha só que interessante. É ele que irá nos aperfeiçoar, que irá nos firmar, que irá nos fortificar e fundamentar. É ele. Gente, é ele. É o nosso Pai Celestial. Isso não tem que ser preocupação nossa em como nós vamos nos aperfeiçoar, em como nós vamos nos firmar, nos fortificar. Não é preocupação nossa, porque é o Pai Celestial, é o Espírito Santo que nos vai dar isso. É o nosso Criador que nos vai dar essas características. É o Criador. E agora, por último, terminando aqui o vídeo, eu espero que possa ter ajudado as pessoas que forem assistir. Eu espero que esse vídeo também, em nome do nosso Messias, que em hebraico eu chamo de Yahushua, mas em português é Jesus, em nome do poderoso nome do nosso Messias, que esse vídeo possa ao menos chegar pelo menos a uma pessoa que está precisando dessas palavras. E eu gostaria agora de trazer para vocês uma reflexão. Eu estava conversando com o nosso Criador, o nosso Altíssimo, o nosso Pai Celestial. E nessa conversa eu comecei a refletir e eu comecei a pensar nas minhas características, eu comecei a pensar em tudo que eu estou vencendo, em todas as coisas que eu estou vencendo. Enfim, eu comecei a pensar nisso e aí eu cheguei à seguinte conclusão, que eu acho que cabe para todos nós. Todas as qualidades e dons que eu possuo não têm origem na minha carne, mas no Espírito, pois foi o Criador quem me concedeu essas dádivas. Como imagem e semelhança do Altíssimo, desejo sempre exaltar o nome de Yahweh, que é o nome de Deus em hebraico, reconhecendo que é Ele quem me capacita com esses dons, qualidades e vocações. Não busco engrandecer a mim mesma, pois minha carne jamais poderia gerar tamanhas maravilhas. Somente o Espírito Santo é a fonte de tudo que há de bom em mim. E eu quero deixar essa palavra com você, então, e finalizar aqui o vídeo.
E antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai Celestial, nosso Criador, nosso Altíssimo. Pai, neste momento eu estou aqui, Pai, orando para que você possa estar tocando, Pai, por meio do seu Espírito Santo, o coração dessas pessoas, Criador, que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o teu amor, que o teu carinho, Pai, que a tua benignidade, Senhor, possa alcançar, Pai, cada mente, Pai, cada coração, cada ser humano, Criador, e que essas pessoas, Pai, em nome do teu Santo Filho, Yahushua Hamashia em hebraico, Pai, que em nome, Pai, do Messias, essas pessoas possam estar libertas do pecado, Criador, destes vícios, Pai, mundanos. Pai, nos liberte, Criador. Por favor, Pai Celestial, nos dê o direcionamento correto, Criador, porque queremos ser, Pai, santificados, Criador. Porque queremos, Pai, ser pessoas cada vez melhores, Criador, e não porque há algo, Pai, digno na gente, mas sim porque o Teu Espírito Santo, Pai, se faz pousar, Pai, no nosso corpo, no Teu templo, Criador. Ó Altíssimo, nos ajude, Pai, nos ajude, Criador, nos retire, Pai, nos retire, Pai, desta prisão, Criador. Nos retire, Pai, dessas amarras do inimigo, Pai. Destrua cada dardo inflamado do maligno, Criador. E nos dê, Pai, a vitória por meio do seu Filho amado, Pai, que morreu por nós, Criador. Porque toda a glória, Pai, é somente a Ti, Pai, e não a nós. Muito obrigado por tudo, Pai. E que cada pessoa que consiga, a partir de hoje, se humilhar, Pai. Colocar em Ti, Pai, os problemas, Pai. Buscar, Pai, ser racional, ser sóbrios, Pai. Vigilantes, Criador, para não caírem mais, Pai. E estarem buscando a santificação com fé, com amor, Pai. E com humildade, Criador. Esse é o nosso pedido, Pai, porque sabemos que a vitória é por meio de Ti. Obrigada por tudo, em nome de Yahushua Hamashia. Amém, amém e amém, Pai. Amém, Criador. Amém.